Concessões que são dadas a grupos políticos ou empresas familiares, eu acredito sim que interferem muito na linha editorial da empresa. Ela fica amarrada de certa forma, impede uma visão mais democrática, mais ampla, mais isenta dos fatos. Em alguns lugares isso influencia mais, outros menos, mas tanto aqui em Alagoas como no resto do país, essas concessões elas deviam ser dadas, na minha opinião, a grupos empresariais de comunicadores, quer dizer, jornalistas, comunicadores, que decidem formar uma empresa de comunicação e que administram essa empresa com fins mesmo de divulgar notícia e não de defender interesses A ou B. Eu acho que interfere muito. Durante algum tempo, o Brasil está preocupado, por exemplo, as empresas de comunicação estão na mão de famílias. E já há algum tempo o Brasil está preocupado o que essas famílias querem com as empresas de comunicação. Empresa de comunicação é um produto do mercado capitalista. Agora, essas empresas na mão por exemplo, de uma família, ela tem o controle do rádio, da TV, de sites, da mídia impressa, é só uma pessoa falando os seus interesses para um público variado. E o compromete porque que discurso é esse? O que ele está levando de informação? É uma informação, a gente tem notícia de colegas jornalistas que tem determinados assuntos que determinadas empresas impedem de ser publicado. O senhor já sofreu alguma restrição? Eu, ao longo da minha vida profissional, eu sofri grandes restrições. No começo eu me sentia mal, mas depois eu fui percebendo o seguinte: alguns patrões, eles têm medo de alguns jornalistas que pega o conteúdo e escancaradamente expõe. Você tem várias formas de veicular conteúdos. O que é preciso é melhorar o repertório dos jornalistas para a gente vencer essa barreira da censura econômica. Eu já sofri em algumas empresas de comunicação em Alagoas censuras econômicas. Por exemplo, num determinado momento da minha vida, eu tive numa empresa que o dono eram os usineiros, então eu não podia falar. Uma pessoa chegou para mim, um editor, chegou para mim e disse assim: Arnaldo, não pode fazer matéria contra usineiros. E aí eu argumentei, nem contra, nem a favor de usineiro. Também já tive trabalhando em empresas que o proprietário estava em mandatos políticos, não podia fazer matérias falando em determinada secretaria, porque era parceiro. E aí você pedir para sair da cobertura da área de política para ir para outro lado, porque alguns jornalistas se sentem incomodados. Para poder fugir desse circo de interesses patronais, né, de interesses políticos patronais, como é que eu venho fazendo ao longo desses anos? Eu normalmente trabalho para um jornal nacional e numa mídia local. O cara, se ele me proibir de escrever determinado assunto aqui, sobre... Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma matéria nos anos 90 que causou o fechamento da indústria Alclor, que um projeto de milhões de reais, que foi uma planta roubada e que deu errado no polo cloroquímico de Marechal Deodoro. O projeto deu errado, teve vazamento, contaminação de trabalhadores com a água, ficou contaminada, quase contamina a Lagoa Mundaú. Então a gente fez algumas matérias, nós fizemos uma série de matérias. Nessa época na TV Gazeta, num dado momento, um dos sócios, né, um dos donos da família Collor de Mello, disse: a partir de hoje não pode falar mais contra a usina, a Alclor, nem antigamente lá a Braskem tinha um outro nome, era Salgema. Não pode falar nem contra a Salgema, nem contra a Alclor. Aí fez aquelas restrições, aquelas proibições todas. Eu escrevia no Globo. Eu falei assim: tá bom, não posso escrever na sua empresa, né? Mas eu escrevo no Globo. Vai ser muito mais chato o Brasil inteiro e os alagoanos lerem pelo Globo, sabendo que eu escrevo no seu jornal, e você me censurando. Aí o problema é seu. Se eu não escrevesse naquele momento, eu podia estar colocando em risco mais de 500 mil pessoas. Que dependem da Lagoa, que comem produtos da Lagoa, que tomam banho no mar, que frequentam as praias. Se a contaminação do lençol freático chegasse à Lagoa Mundaú e a gente não fizesse o alerta e as matérias que eram necessárias naquele momento. É legal até você abordar esse assunto, porque o jornalista tem que estar atento.
com relação à sua responsabilidade, com relação ao seu comportamento ético. E para quem é o verdadeiro patrão dele? Porque se ele omite uma informação que pode prejudicar alguém, pode prejudicar a sociedade, ele está cometendo um crime gravíssimo, previsto em lei e previsto no nosso Código de Ética. Mas acontece sim de a gente ter matérias que a gente nem vai fazer, ou que se vai fazer tem que ter muito cuidado com a linha editorial, ou que às vezes a gente faz e não vai para o ar por conta de ferir o interesse do grupo que lidera a empresa. Então, eu já tive, por exemplo, um dos fatos que eu me lembro bastante foi em 1997, eu era repórter da TV Alagoas e eu trabalhava no link ao vivo, quer dizer, eu estava ao vivo nas ruas. E foi um período de uma insatisfação enorme, porque era a crise do governo de Valdo Suruagi, ele estava 6 meses sem pagar o funcionalismo público, então imagine, quando você saía nas ruas, tanto as pensionistas como os servidores só queriam reclamar do governo. E na época a TV Alagoas ainda estava vinculada ao governo, dependia muito da verba publicitária do governo para fomentar a TV, até para pagar nossos salários. E aí o Juca Sampaio, que na época dirigia o jornalismo, falou: olha, você vai para a rua, mas evite comentários contra o governo Suruagi. Eu falei para ele até em tom de brincadeira, então é melhor ficar dentro da redação, né? Porque era impossível você colocar o microfone na rua e não ter reclamações contra o governo. Aí depois passou essa fase, logo em seguida a TV Alagoas já se posicionou para cobrir a crise do governo, que ela era tão evidente, tão forte, que era impossível não noticiar, e aí eu tive mais liberdade, inclusive, para ficar ao vivo naquela manifestação histórica do dia 17 de julho, na Praça Dom Pedro II, que acabou em tiroteio, e infelizmente ninguém morreu, mas foi um dia que ninguém vai esquecer. Você lembra de algum fato específico que você deixou de noticiar por conta dessa restrição? Assim, agora não me lembro não, mas eu lembro mais recentemente que teve, assim, fatos ligados à construção civil que eu não pude noticiar, porque também a tal obra que estava totalmente irregular tinha relação com o grupo político da empresa, e aí não pôde ser noticiado. Eu era repórter da TV Gazeta no início dos anos 90. Começando a vida. E aí o antigo chefe da fiscalização tributária, Silvio Viana, que morreu assassinado tempos depois, ele ia fazer uma batida contra os maiores sonegadores. E aí ele foi numa farmácia que fica ali no centro da cidade, em frente ao antigo, hoje é a loja do Imperador. Ali tinha uma farmácia. Antigamente tinha uma farmácia ali, acho que não sei se era Farmácia Nordeste, uma coisa assim. Era uma farmácia que tinha naquele local. E esse grupo de farmácia, pertencia a um grupo de farmácia, era patrocinadora do ALTV. E eles eram, fala assim, a farmácia X, a farmácia dos alagoanos. É a farmácia que quer bem dos alagoanos. Tinha um slogan bem interessante. E aí eu fui cobrir essa blitz que a Secretaria da Fazenda ia fazer contra os sonegadores. E acompanhando o trabalho do Silvio Viana, né, que era o chefe da fiscalização tributária lá. E daí, na primeira fiscalização, o cara encontrou lá vários tipos de sonegação. Não dava nota fiscal, computava um preço menor do que o valor real da fatura, e várias formas de sonegação. Daí eu fui fiz a matéria, e a matéria foi para o ar. A matéria começa com o jornal ALTV, abre com um anúncio da propaganda da farmácia, e no meio da matéria mostrava, né, fiscalização tributária fecha aperta o cerco contra os sonegadores. Aí eu vou narrando a matéria foi editada, foi para o ar. Quando a matéria foi para o ar, foi um desespero, foi um Deus nos acuda. Na época o Márcio Canuto era um dos diretores de jornalismo. Eu fui demitido 3 ou 4 vezes no dia seguinte, sem saber que estava sendo demitido e contratado, demitido e contratado, demitido e contratado, porque eu tinha batido numa empresa que era anunciante e tinha pedido ao então chefe do setor comercial, Damascena, né? Como é o nome do Damascena, Zé? O do Damascena lá, que é o chefe do comercial lá. Ademar de Sena. Então esse Ademar de Sena pediu para minha demissão. E aí me demitia, me contratava, me demitia, me contratava. Isso foi umas 3 ou 4 vezes. A matéria foi para o ar por um descuido, né? Terminou indo para o ar, mas eu sofri retaliações.
E para não ser demitido, o Márcio Canuto se comprometeu de que, como castigo, eu ia ficar 30 dias de castigo na redação, sem sair para fazer reportagem nenhuma. E na primeira semana, não sei se meu colega lembra disso, e na primeira semana eu fiquei de castigo, realmente, não pude sair, não pude fazer nada, eu tinha que ajudar na produção. E aí eu sempre fui um repórter inquieto, né? Eu sempre fui um repórter muito inquieto. Aí no 15º dia eu pedi para o Márcio, ou vocês me demitem ou não me pagam o salário, porque eu não vou ficar preso aqui dentro. Eu não vou conseguir ficar preso aqui dentro. Aí foram como pena, né? E uma forma de censura para eu não fazer nunca mais matérias contra os interesses comerciais da Gazeta. Eu fiquei durante 15 dias fazendo matéria sobre receita de bolo, culinária, desfile de moda. Não que isso não seja notícia, mas aquilo foi imposto a mim porque eu fazia naquela época jornalismo investigativo na televisão. Fazia um jornalismo agressivo. Mas de qualquer forma eu terminei, aí as necessidades foram me levando de volta para o meu trabalho, e aí eu passei, eu acho que talvez menos de 15 dias fazendo aquelas receitas de bolo, uma forma de arroz mais bonito, e cozinha, culinária, desfile de moda, enfim, eu terminei voltando para a minha prática, mas não que eu tenha me sentido mal fazendo aquilo. O que me incomodava é que eu fiz várias matérias nesse sentido, e pôr isso como uma forma de castigo. E as pessoas sabem que em determinados tipos de jornalistas, elas têm um compromisso com determinados conteúdos, porque tem setores aí que vão atrás de jornalistas que têm coragem de lutar para que aquele conteúdo seja publicado.